Vou tentar gravar aqui, mas tá um pouco complicado por causa da música na rua, né? Mas eu vou tentar gravar. Continuação da série dos vídeos sobre Charles Spurgeon. A Bíblia deve ocupar o lugar de primazia. E um ministro de Deus deve submeter-se a ela. Eu não vou entrar no mérito que existem muitas versões de Bíblia, não vou entrar no mérito de que existem algumas adulterações, né? Transliterações, coisas, palavras trocadas. Eu não vou entrar nesse mérito, mas o sentido aqui que Spurgeon, né, com seu coração puro, estava dizendo tem toda a razão. A Bíblia deve ocupar o lugar de primazia, né? Ou seja, primeiramente buscar a Deus, ou seja, é o norte, né, de alguém que se diz crente, alguém que deseja o episcopado, deseja fazer a vontade de Deus, ser reconhecido talvez como tal por Deus, né, não por homens. A Bíblia, sim, né, eu diria Deus, né, Jesus, a palavra, o verbo vivo, deve ocupar o lugar de primazia, tá bom? E o ministro de Deus deve submeter-se a ela. Não devemos usar a Bíblia como plataforma para a nossa própria mensagem. Isso aqui é muito importante que ele falou, muito importante, meu Deus do céu. Olha o que ele está dizendo aqui, não devemos usar a Bíblia como plataforma para a nossa própria mensagem. Tem pessoas que elas usam o texto bíblico, mas ela quer ali, através do texto bíblico, manipular a mente das pessoas. Você já viu gente assim? Eu também. Eles usam o texto bíblico e manipulam dentro da cabeça das pessoas o sentido que eles querem dar. E aí muitas das vezes eles contam fábulas, contam histórias, né, que nada tem a ver com o texto bíblico. E assim vão colocando um monte de outras palavras no coração de um povo que já está por demais cego. Tá bom? Então tome cuidado com gente que está usando a palavra de Deus como pano de fundo, como base para se dar bem, para contar suas histórias, para contar vantagens, sabe? Tem pessoas que o testemunho dele é só vitória, só vitória. E a gente sabe que na vida prática não é bem assim, né? Então tem que tomar cuidado, né? Sobre esse aspecto aqui que o Spurgeon está ensinando. Eu de antemão já vou dizer que eu estou gostando muito assim da clareza com que Spurgeon trata alguns assuntos, né? E um cara como esse não sobreviver, ou assim, vou dizer assim, um cara como esse não sobreviveria nas igrejas de hoje, ou ele conseguiria fazer todas elas fecharem. Simples assim. A Bíblia deve ocupar o lugar de primazia e o ministro de Deus deve submeter-se a ela. Não devemos usar a Bíblia como plataforma para a nossa própria mensagem, mas devemos pregar a Bíblia sobre as nossas cabeças. Ou seja, para quem prega, primeiro tem que servir para a pessoa. A palavra tem que cortar primeiro nela, depois ela saber como é que corta nos outros. Depois de haver pregado, continuaremos conscientes de que a montanha da verdade é mais elevada do que os nossos olhos são capazes de perceber. Muito profundo isso aqui. Depois de havermos pregado, continuaremos conscientes de que a montanha da verdade
é mais elevada do que os nossos olhos são capazes de perceber. Ou seja, a verdade, além dela desnudar aquilo que está em trevas, ela te leva a pensar um pensamento mais alto, mais elevado, mais perto da vontade de Deus, onde ela te obriga a subir o seu nível. Aí sim a sua percepção vai estar apurada para perceber aquilo que Deus quer que você perceba. Nuvens e escuridão circundam o seu cume e não nos é dado divisar seu cume. Ainda assim, tentaremos pregá-la tão bem quanto possível. Nuvens e escuridão circundam o seu cume. Ou seja, assim, a palavra ela é inesgotável. Você nunca vai conseguir chegar ao máximo da palavra, porque ela se renova a cada dia. Mas, no entanto, você nunca também deve parar de buscar, parar de investigar, parar de estudar, parar de buscar Deus. Porque assim ele vai continuar renovando e acrescentando dia após dia coisas ao seu entendimento espiritual a respeito da palavra. Vai te abrindo mais o entendimento. Ainda assim tentaremos pregá-la tão bem quanto possível. Porém, visto que somos mortais e sujeitos a errar, por isso mesmo você deve exercer a sua capacidade de ajuizar. Provai os espíritos se procedem de Deus. E então, olha, eu vou comentar uma coisa aqui. Olha só, que hoje em dia a gente está vendo aí, e alguns outros poucos estão vendo muitos espíritos enganadores enganando, disfarçados nos púlpitos. Preste atenção, porque isso é muito sério. Enganando, disfarçados nos púlpitos, disfarçados de pregadores, de ministros de Deus. Por que isso está acontecendo? Porque não há discernimento de espíritos. As pessoas não estão sabendo mais se quem está falando é o Espírito Santo de Deus ou é o Espírito de Satanás. A verdade é essa. Provai os espíritos se procedem de Deus. E então, se após ponderada reflexão, de joelhos dobrados, for impulsionado a desconsiderar a doutrina da eleição, algo que considero totalmente impossível, esqueça-se da mesma. Não queira mais ouvi-la sendo pregada, mas creia e confesse qualquer coisa que você entenda ser o ensino da palavra de Deus. Interessante isso aqui. Ou seja, ele está dizendo que se você não concorda com a doutrina da eleição, mesmo após buscar a Deus, no seu particular, orar, então vai ouvir qualquer coisa, vai se alimentar de qualquer coisa que você acha que é a palavra de Deus e segue seu caminho. Como ele diz aqui, esqueça-se da mesma. Não queira mais ouvi-la sendo pregada, mas creia e confesse qualquer coisa que você entenda ser o ensino da palavra de Deus. Não posso dizer mais do que isso como instrução.
Ora, em primeiro lugar, falarei um pouco a respeito da veracidade dessa doutrina. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Não posso dizer mais do que isso como introdução. Ora, em primeiro lugar, falarei um pouco a respeito da veracidade dessa doutrina. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Em segundo lugar, procurarei provar que a eleição é absoluta. Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, não para a santificação, e sim pela santificação do Espírito e fé na verdade. Bom, aqui eu preciso falar alguma coisa a respeito disso, porque pode confundir a cabeça de algumas pessoas. Ele está dizendo aqui, né, que não é para a santificação, né, sendo que Cristo nos chamou para sermos santos, né, sede santos como eu sou santo. Mas aqui o sentido que ele está querendo dizer é que em segundo lugar, procurarei provar que a eleição é absoluta. Ele está dizendo que ele vai procurar provar que a eleição é absoluta. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação e não para a santificação. Quando Deus escolhe para a salvação, automaticamente você tem que procurar se santificar. Senão não existe salvação. Mas como Deus te escolheu, certamente Deus vai inclinar o seu coração para que você consiga, né, alcançar a graça. Pela graça sois salvos, né? E não é que Spurgeon está dizendo aqui que você não deve se santificar, não. Você deve se santificar, sim, mas você foi escolhido para a salvação. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Ah, tá. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, não para a santificação, e sim pela santificação do Espírito e fé na verdade. Veja que aqui ele colocou Espírito com letra maiúscula, né? Então é necessário a santificação, sim. Mas não, como ele disse, não mas para que você chegue, como eu falei explicando antes, à graça da salvação. Em terceiro lugar, a eleição é eterna, porque o texto afirma: Deus nos escolheu desde o princípio. Spurgeon, assim, ele trabalha com essa ideia, né, de que se você é salvo, você é salvo. Ponto. Né? Aí as outras coisas vão acontecendo durante o período, mas você é salvo. Tanto é que ele fala aqui, em segundo lugar, procurarei provar que a eleição é absoluta. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, não para a santificação, e sim pela santificação do Espírito e fé na verdade. Em terceiro lugar, a eleição é eterna. Vendo como eu falei? Essa é a ideia que ele trabalha. Porque o texto afirma: Deus vos escolheu desde o princípio. Em quarto lugar, trata-se de uma eleição de caráter pessoal. Deus vos escolheu. E em seguida consideraremos os efeitos dessa doutrina.
aquilo que ela realiza, ou seja, os efeitos dessa doutrina, avaliando aquilo que ela realiza, a doutrina da salvação, né? A doutrina da eleição. E finalmente, na medida em que formos capacitados por Deus, procuraremos examinar as suas consequências, a fim de averiguarmos se realmente trata-se de uma doutrina terrível e licenciosa, como alguns dizem. Por assim dizer, tomaremos a flor. Por assim dizer, tomaremos a flor. E a semelhança das verdadeiras abelhas. Verificaremos se nessa doutrina há algum mel, se pode proceder dela algum bem, ou se ela é um mal, sem mistura, não diluído. A eleição é verdadeira. Em primeiro lugar, procurarei provar que essa doutrina da eleição é verdadeira. E permitam-me começar com um argumento onde é que está? Permita-me começar com um argumento ad hominem. Falarei com você considerando suas diferentes posições e estágios de desenvolvimento. Aqui há alguns de vocês pertencentes à igreja anglicana. Ora, eu sei perfeitamente bem que vocês creem profundamente naquilo que os 39 artigos declaram ser a sã doutrina. Oferecerei um exemplo daquilo que esses artigos afirmam a respeito da eleição, de tal maneira que, se vocês acreditam realmente neles, não poderão deixar de receber a doutrina. Vamos ler aqui essa notinha de rodapé que é importante, né? INE, do latim, argumento contra a pessoa, é considerado uma falácia. Olha que Spurgeon, ele era sábio na maneira de expor as coisas, né? Por isso ele fala aqui, né? Como é que é? Permitam-me, cadê? E permitam-me começar com um argumentum ad hominem. Aí a gente vê aqui, né? Embaixo.
do latim argumento contra a pessoa. É considerado uma falácia caso expresse um ataque ao caráter do interlocutor, ao invés de atacar o argumento. Porém, Spurgeon aqui usa a expressão como um argumento de maturidade, argumento de autoridade. Como é que é? Deixa eu ler aqui direitinho essa palavra aqui que é argumentum ad verecundiam. Como é que é? Argumentum ad verecundiam, argumentum ad verecundiam, para desarmar aqueles que afirmavam concordar com tais autoridades. Porém, negavam a doutrina da eleição. Voltando aqui, deixar de receber a doutrina da eleição. Lerei certa porção do artigo. Vamos lá, vamos relembrar a quinta série do artigo 17º, né? XV dois pauzinhos. Se eu estiver errado, alguém me corrija, por favor. Que se manifesta sobre a predestinação e a eleição. A predestinação para a vida é o propósito eterno de Deus, mediante Nossa, vocês não estão entendendo, ó. Eu tô aqui e eu não tô sujo, tá? Eu tô aqui tentando ler e gravar esse vídeo. Enquanto isso, tem uma mosca miserável tentando pousar na minha canela. E enquanto eu tô aqui lendo, a mosca tá me incomodando, pousando na minha canela. Aí eu bato a perna e ela vai para outra canela e depois vai para outra e eu bato a perna e eu estou limpo. E aí, irmãos? Hein? Ah, mas isso é bobagem, isso aí não tem nada a ver não, isso é coisa da sua cabeça. Vamos lá. Onde eu parei? Artigo, né?
A predestinação para a vida é o propósito eterno de Deus, mediante o qual, antes que fossem lançados os fundamentos do mundo, Ele decretou de maneira constante, através do seu conselho secreto, a nosso respeito, que livraria da maldição e da condenação aqueles a quem Ele escolhera em Cristo, dentre a humanidade, para conduzi-los à salvação eterna, por meio de Cristo, como vasos destinados à honra. Em face disso, aqueles que foram dotados por Deus de tão excelente benefício são chamados de conformidade com o propósito de Deus, pelo seu Espírito, o qual atua no tempo apropriado, tendo em mira que, pela graça, obedeçam a essa vocação, sejam gratuitamente justificados, sejam feitos filhos de Deus por adoção, sejam moldados segundo a imagem do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Andem piedosamente em boas obras e, afinal, pela misericórdia de Deus, cheguem à bem-aventurança eterna.